Olá, estamos no ar com o seu estilo de vida. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, nosso último encontro da semana para nós irmos para o fim de semana e depois voltarmos na segunda-feira e começarmos mais uma vez uma maratona de estilo de vida juntos. Hoje nós vamos visitar as nossas redes sociais como nós fazemos todos os dias e eu vou dar um endereço para você acessar na sua casa. www.facebook.com/estilovida é a nossa fanpage. Mas Isabelle, o que eu encontro na fanpage? Você encontra na fanpage todos os conteúdos que são relacionados ao estilo de vida, inclusive aqueles que não estão aqui no ao vivo. Então, isso significa que, por exemplo, se eu não posso mostrar alguma coisa para você ao vivo, porque nós temos um cronograma, nós temos um assunto específico, nós temos também um horário, você pode visitar nossa fanpage e você vai saber como todas as coisas acontecem por trás desse ao vivo e até as coisas que não dá tempo da gente te mostrar aqui também. Além disso, a gente posta lá dicas de saúde, qualidade de vida, bem-estar. Às vezes a gente encontra um novo tipo de escova ou então um novo tipo de maquiagem e aí a gente quer compartilhar com você porque a gente acredita que você vai gostar. Ou então a gente encontra um novo jeito de fazer a barba, daí a gente posta lá também que é pra macharada ficar atualizada sobre tudo que tá acontecendo, principalmente sobre aquilo que vocês perguntam sempre. Inclusive, falando em perguntar sempre, em participar sempre, em interação, eu preciso da sua interação pra gente conseguir fazer esse programa todos os dias. Isso significa que você pode mandar todas as suas sugestões de pauta pra gente. Isabelle, você fala esses nomes e eu não entendo. O que significa sugestão de pauta? Sugestão de pauta são os assuntos que a gente vai tratar aqui no programa. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre adoção e vocês já sabem, né? Porque eu já conversei com vocês alguns minutinhos atrás. Mas, se vocês quiserem ouvir sobre um outro assunto aqui no estilo de vida, é só mandar a sua sugestão pra gente, que a gente vai analisar na nossa reunião de pauta e a gente consegue trazer o assunto pra vocês também. O assunto de hoje, como eu já disse, é a adoção e nós já estamos esperando pela sua participação. E através de onde você pode participar, além do Facebook? Pelo WhatsApp. 9010 é o código daqui de Manaus, 981114512 é o número da nossa produção. E eu já tô com meu celular aqui esperando pela sua participação, esperando pela sua mensagem, pela sua pergunta, pela sua dica ou simplesmente pelo seu depoimento. Se você já passou por esse processo de adoção ou se você conhece alguém que já tenha passado ou que quer passar por esse processo e tem alguma dúvida, você pode mandar a sua dúvida pra gente e a gente vai solucionar todas as suas dúvidas hoje. E falando sobre isso, ainda sobre as redes sociais, nós temos também o nosso Instagram, @estiloamazonsat, e a gente consegue encontrar tudo aquilo que a gente encontra na nossa fanpage, só que de uma forma mais resumida, né? A gente vai encontrando, vai postando pra vocês e vocês vão conversando com a gente através do direct também, vão dando uma curtidinha lá. A gente adora ver aqueles corações, sabe? Quando vocês vão curtindo as nossas fotos e gostando e dando opinião também. Lembrando que os nossos looks do dia também estão constantemente na nossa fanpage e no nosso Instagram. Então você pode dizer pra gente do look que você gostou, do look que você não gostou, o look que você gosta mais, o look que você gosta menos. É só contar tudo pra gente, porque entre a gente é tudo com intimidade mesmo, entendeu? Não tem segredo e a gente tem liberdade pra conversar. Então tudo aquilo que você quiser falar comigo é só você mandar pra essas fontes aí que eu te falei. Mas agora chega de enrolação, vamos parar um pouco de falar sobre as nossas redes sociais e agora nós vamos entrar no nosso bate-papo do dia. Você já sabe que é sobre adoção e às vezes esse processo não é tão simples assim, não é tão fácil. A impressão que a gente tem é que a adoção leva muito tempo, leva muitos séculos e muitas pessoas ainda têm também aquela ideia de que adotar não é a melhor opção, né? Às vezes a gente acredita que não vai ser a mesma sensação do que você ter um filho seu, do que você realmente gerar aquela criança. E muitas pessoas também querem um neném muito pequenininho, não quer o neném já desde que já é muito grande, enfim, quando já tem alguma certa idade. E é por isso que nós vamos conversar hoje. Nós temos, inclusive, uma escritora que lançou um livro sobre isso. O nome dela é Tandra, ela é advogada e ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Ela vai solucionar todos os nossos problemas hoje sobre adoção. E se você quiser saber mais sobre isso, é só você continuar com a gente. Bom dia. Bom dia. Então quer dizer que a adoção não é um bicho de 7 cabeças como a gente imagina às vezes. Na realidade, a adoção ela sempre é muito criticada, né, como processo demorado, enfim. Mas, na realidade, depois de algumas alterações na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela veio a ser, de forma substancial, agilizada. Então, o procedimento, é claro, por ser uma medida definitiva, você não tem como voltar atrás da adoção, é necessário um certo cuidado, um certo critério, né, legal para que a pessoa consiga adotar uma criança.
Bom, então existe todo um processo e aí a gente tem também que pensar muito bem nisso, né? Porque o que eu acho interessante é que muitas vezes algumas pessoas, ou então a vida nos faz ser assim, nos faz ser muito impulsivos, ou então a gente decide que a gente quer uma coisa hoje, daí amanhã a gente já vai atrás dessa coisa, é tudo muito rápido, porque o nosso dia a dia hoje é muito rápido, né? Muda constantemente e a gente precisa acompanhar esse ritmo. Só que com a adoção e com alguns processos parecidos com a adoção, não pode ser desse jeito. Porque você não vai ter aquela criança pelo fim de semana para depois devolver na loja de brinquedo, né? Exatamente. É uma situação muito séria, uma decisão muito séria. Isso, sai uma sentença definitiva de direito. Né? Então não é provisória como acontece na guarda, na tutela, então é algo definitivo. E tem que lembrar que essa criança ela vai pertencer a você, ela vai passar a ser seu filho com todos os direitos de um filho natural, né? Direitos sucessórios, da mesma forma as relações parentais elas vão se consolidar também. Então, na verdade, não é só o pai e a mãe que aceitam essa criança, é a família que deve aceitar essa criança. Né, como um novo ente familiar, com todos os direitos. E é por isso que existem várias etapas durante esse processo, né? Para a gente ter essa confiança, para ter realmente a certeza de que é a coisa certa a se fazer. Certo. E, na verdade, os requisitos legais hoje para adoção, eles são bem amplos, né? Hoje, uma pessoa ela já pode adotar bastando comprovar que tem mais de 18 anos e tendo uma criança que tem uma diferença de idade de 16 anos. Então, a lei não faz distinção se a pessoa é solteira, se é casada, ou se é divorciada, ou se vive em união estável. E a questão da própria sexualidade da pessoa, porque muita gente tem essa dúvida, né? Aquela questão, e os casais homoafetivos, eles podem adotar? Sim. Uma pessoa homoafetiva pode adotar? Sim. Então, a lei, na verdade, ela é bem ampla em relação aos requisitos mínimos. Então, bastaria ter 18 anos, e a diferença de idade entre essa criança a ser adotada e o adotante, 16 anos. Esse seria o critério. Quando a gente decide, vamos supor, vamos fazer uma historinha, né? Como se a gente fosse realmente adotar uma criança. Eu decidi que eu preciso adotar essa criança e aí eu começo a buscar pelos processos, né? Pelos processos jurídicos mesmo. Na prática, quando eu procuro por um advogado, qual é a primeira coisa que ele vai me dizer? O que ele vai me mandar procurar primeiro? Bom, o primeiro passo é, no caso, o pai, futuro pai adotivo, ou a mãe adotiva, fazer um cadastro, né, no cadastro estadual de pais propendentes à adoção. Então, existe um cadastro nacional e um cadastro estadual. Então, é necessário que você entre nesse cadastro, porque, na realidade, nós temos, né, um banco de dados das crianças que estariam, né, disponíveis à adoção e de pais também. E é necessário que você siga, na realidade, o número da inscrição. Então, nós temos uma ordem a ser, né, pautada. Então, você faria esse cadastro de habilitação à adoção e ali já vão se verificar alguns quesitos aí que são importantes. Não só no aspecto formal, que seriam essas informações, se tem mais de 18 anos, se tem condições de sustentar uma criança, mas também psicológicos. Porque ali no cadastro você já começa um trabalho de acompanhamento por uma equipe multidisciplinar para habilitar esse casal, essa pessoa à adoção. Né? Aí numa segunda etapa, quando essa criança se cruza os dados ali, porque você coloca quais são as condições, qual é o perfil na realidade que você espera do seu filho. E a partir do momento que se cruzam os dados, uma criança ela vai ser indicada para você. Aí inicia um outro procedimento judicial, né? Que seria justamente aí, vai haver audiência, quando a criança, claro, ela vai ser levada em conta também a vontade dela, então o encontro desses pais adotivos com essa criança vai ser também acompanhado pela justiça. E o procedimento é um pouco longo, né? Leva aí de 6 meses a 1 ano, mas o objetivo é esse. Como é uma medida permanente, não tem como voltar atrás. Mas nesse caso, né, você falou que é levado em consideração, por exemplo, o desejo da criança. Sim. Quando a criança é muito pequena, como é que a gente resolve essa situação? Não, aí nesse caso, até 12 anos, a vontade da criança, na verdade, ela é levada em conta, claro, pela equipe multidisciplinar, tem psicólogos, para conseguirem extrair ali a vontade dela, né, brincando, de repente ela demonstra se ela tem ou não interesse.
Agora, sendo muito pequena, eu creio que seria até irrelevante isso. Quando se tem 12 anos, que aí já é o adolescente, a lei de adoção, ela já fala da necessidade de autorização, vamos dizer assim, do adolescente. Ou seja, com 12 eu já opino se eu quero ser adotado ou não. E isso conta com certeza. Conta, com certeza. Porque a gente que tem é um a impressão requisito. mesmo de que essas crianças muitas vezes não têm direito de Se querer, manifestar, né? Isso. Mas na realidade a lei ela te dá, na realidade, esse respaldo, né? Inclusive, na área de família, nas questões de guarda, que é uma outra medida, muitos advogados já usam, né, esse aspecto aí, levando em conta a analogia da possibilidade de também ser levado em conta a vontade da criança e do adolescente, principalmente. Né? Porque no caso da adoção é sine qua non que ele se manifeste, se ele quer ser adotado. Se ele não quiser, aí... Né? Sandra, também já ouvimos algumas situações em relação à parte financeira da família. Eu já ouvi dizer, inclusive, que só consegue adotar quem é rico. Apenas famílias ricas conseguem adotar uma criança. Por que existe essa ideia, né, essa característica? Isso é mito ou é verdade? Bom, eu creio que tem um pouco de mito, um pouco de verdade. Porque o que a lei ela prescreve a respeito disso? Você tem que demonstrar que você tem condições financeiras e psicológicas de cuidar dessa criança. Então, obviamente, se a pessoa não tem um emprego fixo, né? Porque também não ter um emprego fixo não seria a falta de condições, poderia ser um profissional liberal, prestador de serviço, enfim. Mas tem que haver uma comprovação que ele tem renda, que ele tem condições de cuidar dessa criança. E no aspecto também, até uma segurança não só física, mas uma segurança emocional, o juiz também vai analisar outros requisitos. Ele leva também em conta se a pessoa tem condições físicas mesmo. Você tem que mostrar um atestado, né, de sanidade física e mental. Também é um requisito, um dos documentos que você apresenta. Então, não só o comprovante de renda, mas também esse aspecto aí. Eu creio que hoje a questão da afetividade, ela sobrepõe essa questão financeira. E é interessante porque a gente ouve muitos relatos, por exemplo, das mães, ou então de mulheres que se tornaram mães, ou de mulheres que já são mães há muito tempo, mas que passaram pelo processo da maternidade, e essas mães realmente relatam isso, de que são uma nova pessoa, de que passaram por um processo de construção completamente diferente do que já foram um dia, porque a maternidade realmente transforma. E a gente percebe que o processo de adoção existe mais ou menos a maternidade feita através do processo de adoção, exige exatamente as mesmas experiências e as mesmas maturidades, né, que você não tinha antigamente. Não é porque você está adotando, porque essa criança não veio exatamente dentro do seu corpo, que você não precisa tratá-la como se fosse um filho seu normal e que veio para você e que você tem que cuidar realmente como se fosse a mãe. Isso. É interessante um trabalho que é elaborado geralmente por grupos de pais de apoio à adoção, que dão todo esse apoio, né, a esse pai adotivo, mostrando que a adoção não é meramente uma situação de formalidade legal, né? Receber uma criança na sua casa é receber um ente que você vai cuidar, você vai ter que amar, você vai ter que proteger, como se fosse um filho seu. E muitas vezes o casal, ele usa a criança adotada como uma fuga, muitas vezes até da relação, né, conjugal. Aí vamos adotar para esquentar a relação, vamos adotar, não é? Para voltar o amor. E, na realidade, a criança não pode ser utilizada dessa forma, né? A criança tem seus direitos, o ECA ele preserva esses direitos, e a adoção ela deve ser feita em cima do princípio do melhor interesse da criança, e não dos pais. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo. Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos continuar conversando sobre isso e você ainda tem a oportunidade de mandar todas as suas participações. 92 é o código aqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. Não sai daí, estou esperando por você.